A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de aperfeiçoamento para o Ministério Infantil. Eu sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, e esse curso é oferecido pelo Centro de Treinamento Baraque. Nós estamos aprendendo acerca do aconselhamento no ministério com crianças. Essa é a videoaula de número 3. Nós vamos falar agora sobre os diferentes tipos de criança que você, meu irmão, que você, minha irmã, vai encontrar no Ministério Infantil para o trabalho de aconselhamento. Nós vamos falar um pouquinho sobre 4 tipos diferentes de criança. Vamos falar um pouco sobre a criança do lar não cristão, vamos falar sobre as crianças de um lar desajustado, vamos falar um pouquinho sobre a criança brilhante e sobre a criança retraída. Embora o nosso grupo muitas vezes é a mesma faixa etária, moram no mesmo bairro, frequentam a mesma igreja, sabemos uma coisa muito importante, que cada criança tem uma necessidade diferente umas das outras. Então nós queremos trabalhar um pouquinho essas necessidades e ajudar você, meu irmão, você, minha irmã, a ter ferramentas para poder desempenhar o teu papel da melhor maneira possível. Nós vamos falar um pouquinho sobre a criança do lar não cristão. Quem são essas crianças? São aquelas crianças que frequentam a igreja e muitas vezes o seu pai, a sua mãe não está na igreja. Então os pais não são frequentadores da igreja. Então são as crianças de um lar não cristão. Então esse tipo de criança, quais são as necessidades que ela tem, como é que você, conselheiro, como é que você, conselheira, vai trabalhar com essas crianças? A primeira coisa que elas vão apresentar é a necessidade de encorajamento. Então, como elas vêm para a igreja sem o pai, sem a mãe, muitas vezes vêm sozinha, caminham para o trabalho, às vezes essa criança fica meio desanimada, desencorajada, perde a vontade de frequentar, de estar no grupo. Então você que está trabalhando no aconselhamento, quando você tiver uma criança nessa situação, uma criança do lar não cristão, pense nisso, você tem de trabalhar o encorajamento dessa criança. Então, se ela começar a se afastar, começar a faltar dos trabalhos, ligue, vai visitar, converse com ela, pergunte o que está acontecendo, por que ela está deixando de frequentar o grupo. Ela precisa ser encorajada. Então, essa é a primeira coisa que você vai trabalhar como conselheiro com essa criança. Outra coisa, ela vai precisar de ajuda nos conflitos familiares. Muitas vezes, dentro da casa dessa criança, é uma situação muito difícil. Às vezes os pais não se entendem, às vezes tem pais dependentes, às vezes os pais são separados, os pais estão presos. Então existem muitos conflitos dentro da família dessa criança. E a criança, a gente precisa compreender que às vezes ela parece que não está entendendo, mas ela está sentindo, sabendo tudo o que está acontecendo. Então você, como conselheiro, vai conversar, vai procurar orientá-la para que ela possa trabalhar as suas emoções nos conflitos dentro da família. Outra coisa, ela vai ter algumas dúvidas a respeito da fé. Muitas vezes o pai, a mãe é de outra religião, então elas vão te questionar muito a respeito da fé. Então você tem de estar preparado para ajudar nas dúvidas que essa criança vai ter a respeito da fé cristã. Muitas vezes também você vai trabalhar com comportamentos indesejados. Então essa criança é uma criança que às vezes xinga, é agressiva, não consegue parar no culto, não consegue ficar quieta. Então você precisa de muita paciência, muito amor e trabalhar todos esses comportamentos, orientando, conversando e procurando a mudança, que ela compreenda a necessidade dessa mudança. Então a gente vai trabalhar com isso. E por fim, essa criança ela precisa ser integrada ao grupo. Muitas vezes, por ela não estar tão frequente, o grupo de crianças se afasta, não tem ela próxima. Então mostre para o teu grupo de crianças o quanto ela é importante, o quanto eles precisam acolher essa criança e também procure integrá-la ao grupo. Então essa criança de um lar não cristão, esse vai ser os teus desafios e essa maneira melhor para você trabalhar com ela. Segundo tipo de criança, nós vamos ter as crianças de um lar inadequado. Muitas vezes são crianças de comunidade cuja família passa necessidade. Então são crianças mal cuidadas, às vezes vão chegar na igreja mal cheiroso, sem banho tomado, não tem todo aquele cuidado de família.
E às vezes a família também está passando por um momento difícil, a criança vem para a igreja, às vezes não tem o que comer em casa. Então são crianças de lares inadequados. Então como eu e você, conselheiro, vamos trabalhar com essa criança? O que nós precisamos trabalhar com ela? Primeiro, nós precisamos compreender que muitas dessas crianças, ela precisa do apoio emocional. Então, dentro da família, dentro daquele núcleo familiar, muitas vezes a família não tem uma estrutura emocional para acolher, para ouvir, para ajudar. Então, essa criança está buscando esse acolhimento emocional. Então, você vai ter de fazer o acolhimento emocional, mostrar que ela é amada, que ela é valiosa, que você está preocupado com a situação dela. Então, trazer toda essa parte do acolhimento emocional. Outra coisa importante, muitas dessas crianças, ela não tem o que comer, não tem o que vestir, o que calçar. Então você vai trabalhar também a área material, talvez correndo atrás de roupa, de calçado, procurando dar todo esse apoio a essa criança para que ela seja bem amparada pela igreja, para que ela possa frequentar e desenvolver o grupo de uma maneira maravilhosa. Então trabalhar toda essa área. Então, nós vamos trabalhar o emocional e a parte material. Outra coisa, muitas vezes a família dessa criança precisa ser ajudada. Então, uma família que tem problemas com drogas, com bebida, conflitos no lares. Então, você vai de maneira carinhosa, de maneira atenciosa, se aproximar dessa família, procurar conhecer as suas necessidades, as suas dificuldades, se envolver mesmo com essa família e não somente ajudar a criança, mas muitas vezes ajudar na transformação de toda uma família. E mais importante, mostre para essa criança que Deus a ama, ensine ela a orar, ensine ela a buscar em Deus a resposta, o cuidado, a provisão. Mostre para ela o quanto ela é importante, porque às vezes aquela criança que está numa comunidade, está num lugar difícil, ela não se acha valorizada, não se acha importante. Então você, professor, você, professora, vai mostrar para essa criança o quanto ela é importante. Então essa é a necessidade da criança de um lar inadequado. Vamos ter também a criança brilhante, sabe aquela criança que responde tudo, que entende, ela tem um nível de compreensão e uma inteligência superior às outras. Então é uma criança que se destaca, onde está, tudo que você pergunta, atenciosa, carinhosa. Como tratar essa criança brilhante? Ah, pastor, mas ela já é tão boa, mas ela precisa também ser orientada, ela precisa também ser cuidada. Então, como vamos trabalhar com a criança brilhante? Primeira coisa, ajude essa criança a compreender a importância do grupo. Muitas crianças, por ter facilidade, por aprender com facilidade, cria-se nela um orgulho, um olhar de superioridade. Eu sou melhor do que o grupo que eu faço parte. Então, você vai trabalhar com essa criança, primeiro, a importância do grupo, mostrar para ela que ninguém é melhor do que ninguém naquele grupo. Todos são necessários, todos são importantes. Então, trabalhe essa importância do grupo com essa criança. Outra coisa, ajude ela nos questionamentos difíceis. Então, ela vai ter pergunta, ela vai ter questionamento diferente, às vezes, da idade dos outros, das perguntas dos outros. Nunca deixe uma pergunta sem resposta. Busque conhecimento, ajude essa criança naqueles questionamentos que às vezes você vai olhar e vai dizer, nossa, mas não é para a idade dela. Mas ela tem uma necessidade, porque a capacidade intelectual dela é maior do que a dos outros. Então eu preciso compreender isso. Outra coisa importante, envolva ela para ajudar o grupo. Mostre para essa criança que ela pode ajudar o grupo que ela está envolvida. Então, se ela tem facilidade, coloque ela para ajudar aqueles que têm dificuldade. Assim ela vai compreender que ela é útil, que todos precisam desenvolver. Então, envolva ela também nessa parte de ajuda ao grupo. Outra coisa, ajude ela a lidar com sentimentos, talvez a vaidade, o orgulho que está no coração. Ajude ela a compreender que ela precisa trabalhar com esse sentimento. E por fim, desenvolva o talento. Então essa criança tem facilidade, coloque ela para fazer, para ajudar, para se desenvolver realmente, porque ela vai ser um instrumento de Deus no teu ministério. E o último tipo de criança dessa primeira parte da aula é a criança retraída. Quem são elas? Aquela criança que sempre senta lá no fundo, quase não fala, quase não se expressa.
Às vezes as pessoas nem percebem que ela está na aula. Então eu preciso trabalhar com essa criança também. Enquanto a criança brilhante gosta de estar em destaque, a criança retraída, ela gosta de não aparecer. Então a primeira coisa, como conselheiro, procure saber qual é a razão que essa criança se porta dessa maneira. Será que ela se sente inferior às outras? Será que ela é reprimida pela família? Então procure, primeira coisa, entender a razão que ela está passando por isso. Segunda coisa, ajude ela a perceber que ela é importante. Então faça ela entender, trabalhe a autoestima, mostre que ela é importante para o grupo, que ela também é vista, as pessoas sabem que ela está ali e todos a amam. Ela precisa ser trabalhada nesse lado. Outra coisa, motive ela a participar. Então vá com jeito, com carinho, mas vai motivando ela a responder, fazer parte daquilo que está sendo ensinado. Então isso é muito importante também. E por fim, trabalhe a confiança dessa criança. Se ficou alguma dúvida, WhatsApp 19 981 16 80 12, sou o tio Rogério, esse é o curso de aconselhamento pastoral para o Ministério de Criança. Se você não fez a tua inscrição ainda, faça a sua inscrição, 19 981 16 80 12. Deixa o teu like, se inscreva no nosso canal, é muito bom ter você conosco. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.